Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa Web Rádio Cristo Consolador. Hoje teremos mais um programa Refletindo com Jesus, que vai ao ar diariamente às 18 horas. Nesse programa são comentados textos, passagens do nosso Mestre Jesus, ensinamentos contextualizados por vários apresentadores com uma visão da doutrina espírita. Não deixem de assistir todos os dias. Hoje nós vamos trazer mais um tema baseado no livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, cujo título é Impedimentos. Para quem tiver com o livrinho, é a lição 12. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos inspire nesta noite, para que as palavras que serão trazidas aqui possam ser esclarecidas para todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles que irão nos assistir posteriormente, para que possamos sair daqui mais fortalecidos e firmes na nossa fé. Vamos à nossa prece inicial. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, estamos aqui reunidos essa noite para mais um estudo no programa Refletindo com Jesus. Que nossa noite seja de paz, de harmonia, que possamos estudar, refletir, que todos aqueles que estão nos assistindo, como nós também, possamos ser abençoados pelo Mestre Jesus. Ilumine a nossa mente e nos harmonize até o final dos nossos estudos. Assim seja, graças a Deus. Então, já fizemos a nossa prece, né? E agora vamos iniciar. Nós vamos fazer assim, primeiro uma leitura de todo o texto. No final, nós vamos pontuando com algumas reflexões, tá? Então, vamos lá, a lição é 12, né? E o título é Impedimentos. E aí começa uma passagem de Paulo, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, e ele fala o seguinte: pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui ele já começa a nos mostrar o que vai surgir no nosso texto. E ele segue falando o seguinte: por onde transites na terra, transportando o vaso da tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando a ação. Hoje,
É o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria, é partilhar o ângulo mais nobre do bom combate com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E na parte final, Emmanuel ainda nos traz o seguinte no último parágrafo. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Quer dizer, já nos achamos dentro dessa luz, né, dessa divina luz que brilha em nós. Então, que lição bonita, né? É uma lição aqui que a gente para ficar pensando, né? Emmanuel contextualiza os impedimentos na ação no bem. Quando nós queremos fazer qualquer que seja algo no bem nessa caminhada, existem impedimentos. Mas aí, o que nós temos que pensar? Se nós queremos fazer realmente, queremos agir no bem, nós temos que pular os obstáculos, não deixar que os impedimentos tomem conta de nós a ponto de, na primeira pedra que eu encontrar no caminho, eu desistir. Então, impedimento está relacionado ao que não permite realizarmos algo, ou atividade, tarefa ou movimento, precisando ser superado para afastar o bloqueio e empreender a ação pretendida. Então, nós temos que afastar, né, do bem, nós temos que afastar qualquer impedimento quando a gente vai fazer qualquer coisa, atividade, tarefa, um movimento qualquer que a gente faça no bem, alguma coisa nova, né? A gente tem que afastar qualquer bloqueio que apareça, é o que o Emmanuel está querendo nos trazer. Em nosso processo evolutivo, no cumprimento das obrigações que nós fazemos, né, obrigações santificantes que transitam, claro que ocorrem obstáculos e dificuldades. Nós encontraremos impedimentos de
toda a ordem, nos induzindo a ficarmos imobilizados, ou a negação, desistirmos de tudo, né? Que nos inibirá de seguir em frente na busca dos progressos moral e espiritual. A gente pode tirar um exemplo, eu vou tirar um exemplo do fato comum que já ocorre com a gente. Quando a gente entra na casa espírita, estamos iniciando um trabalho novo, a gente começa a ajudar, aí, de repente, acontece muita coisa. A diretoria muda, a gente fica chateado porque já estávamos acostumados com aquela outra diretoria. É um companheiro que, quando você chega, já te olha com uma cara não muito legal porque você está chegando, acha que vai tomar o lugar dele. Então, aí o que acontece de primeiro momento, se a gente não tomar cuidado? Primeira coisa que a gente tem que fazer, perguntar o que eu vim fazer aqui. Eu vim para buscar a minha perfeição moral. Eu vou começar meus estudos, vou estudar para compreender melhor a doutrina espírita, e nesse intervalo eu vou trabalhando, fazendo a caridade, vou entrar no serviço de voluntariado, ou fazer algum tipo de trabalho no bem. Esse é o meu objetivo. Agora, o que vai acontecer de impedimentos, eu tenho que saber que isso pode acontecer, mas eu não posso parar. Eu tenho que seguir em frente na busca do meu progresso moral e espiritual, que é isso que é o meu maior objetivo. Em seguida, vem aquela pergunta do texto, né? Quando Emmanuel faz essa pergunta, né? E Paulo responde. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? Aí, o apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo impedimento. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que eu acabei de falar, a gente tem que seguir em frente, colocar de lado os impedimentos e seguir. Porque se não fizer isso, a gente não vai conseguir, não vai chegar ao nosso objetivo e as pedras no caminho sempre irão surgir, né? Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias. Não é fugir à luta vulgar, é respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria, é partilhar o ângulo mais nobre do bom combate. Essa palavra é muito maravilhosa. Bom combate. Nós temos que combater tudo. Temos que usar a força de vontade para fazer isso, né? Então, nós temos que combater, né? Vamos realizar o bom combate com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral, e por dentro, né? Na intimidade do coração, o que a gente tem que pensar? Eu vou prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, conforme ele fala no texto. Agindo, servindo, aprendendo, amando, até que a luz divina brilhe dentro de nós. É a luz da consciência, né? Tudo isso que a gente falou, que a gente leu no texto, né? Pelos ensinamentos de Paulo, nós devemos afastar os impedimentos, desfazendo-nos das vestes asfixiantes do espírito e agir com perseverança para prosseguir os trabalhos que nos são destinados. Né? Tudo que acabamos de falar, né? Tudo isso mesmo, né? Se a gente não perseverar no caminho que a gente resolve seguir, a gente desiste no meio do caminho, porque as coisas realmente vão continuar acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Eu sou instrutora de duas casas espíritas, né? E aí as turmas começam imensas. Elas começam mais ou menos com 50 alunos. E aí, depois dos primeiros 6 meses, quando você vai ver, só tem uma meia dúzia, mais ou menos. O resto desistiu já. Não foi perseverante. Claro que na caminhada acontecem muitas e muitas coisas. Porém,
Se a gente pensar que hoje está sol, eu vou preferir a praia. Hoje está chovendo, não vou levantar da cama. Acaba que a gente vai cair nesse redemoinho aí e não vai prosseguir, não. Não vai seguir a nossa caminhada. Então, as pedras no caminho são representadas pelas dificuldades de qualquer natureza, podendo asfixiar a fé, a confiança, os talentos que Deus nos deu e a esperança em dias melhores na busca dos nossos objetivos, ideais e perspectivas de servir. Então, falando nos talentos, conforme estávamos comentando agora, vamos lembrar da parábola dos talentos, quando nós viemos para o planeta Terra, cada um veio com uma missão, nós recebemos os talentos. Um recebeu mais, outro menos, mas cada um tem um talento para poder trabalhar e utilizar na sua caminhada. O que a gente tem que fazer? Buscar trabalhar bem aquele talento que a gente recebeu, multiplicando os talentos, conforme a parábola fala, e não escondendo aquele talento. E para isso é difícil, é um trabalho árduo. Como nós estamos falando, precisa de perseverança, vontade de prosseguir. Porque os impedimentos, eles vêm a borbotões. Mas aí a gente para e pensa o que realmente a gente deseja. O que eu quero para a minha vida? Em que eu posso ajudar ao próximo? É isso que nós temos que pensar. E vamos ver quem está aqui. Albertina, boa noite, Albertina, linda, como você está? Né? Célia também, né? Está conosco, né? Muito legal, Célia, Albertina, elas estão sempre aqui com a gente, né? Muito bom isso, né? Então, vamos prosseguir, só para dizer que nós estamos na lição 12 do Fonte Viva, falando sobre impedimentos, tá? Vamos continuando, então. As pedras no caminho, né, que a gente está falando, né, que a gente encontra quando a gente deseja seguir alguma coisa, né, podem também ser vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade que se expressam sob a forma de interesses passageiros, superficiais e que não cedem espaço a entendimentos mais profundos. Nós podemos removê-las pelo conhecimento das verdades divinas que libertam a nossa alma, aproveitando-as para edificar a morada interior em alicerces celestes. Do entendimento e da conduta de cada um de nós dependerá a felicidade ou o infortúnio. Então, aqui, o que nós estamos querendo dizer? Que a gente pode ajudar a remover as pedras e as dificuldades que aparecem no nosso caminho. Quando a gente está confiante em Jesus, confiante no nosso propósito, a gente construindo aquele castelo sobre bases firmes e não sobre a areia. É isso que a gente tem que pensar. E aí, a gente pode dizer também que tropeçando, pisando, caindo, removendo ou construindo com as pedras do caminho, nós temos valiosas oportunidades de aprendizado e crescimento. Se a gente paralisar, a gente fica na caminhada e não progride. A gente perde a oportunidade nessa reencarnação. Porque os tropeços sempre virão, mas a diferença está em como compreendemos as lições que deles soubemos tirar. Não é muito legal isso? Exatamente. Quando a gente encontra no nosso caminho dificuldades e acontecimentos que às vezes não são como a gente desejava, que são coisas que não são muito boas,
Aí a gente para e fica pensando naquela frasezinha, né? O que eu posso fazer desse limão? Uma limonada? Para a gente poder, né? A diferença vai estar aí, em como eu vou conseguir superar e passar essa dificuldade. Que lição? A gente para e não se pergunta mais por que eu estou passando por isso. A gente pergunta para que estou passando isso. O que esse acontecimento está querendo me mostrar? Então, o processo evolutivo, ele é uma sequência de quedas e levantar-se e cair, mas sempre pensando uma coisa, gente, seguindo em frente. Nunca paralisar e nem desistir. É isso que a gente tem que pensar. Muitas vezes, nós pensamos nas dificuldades e nos esforços necessários para se alcançar algo na vida. A gente para e fica pensando, né? Imaginando os grandes obstáculos que possam surgir e impedir o prosseguimento no caminho. Então, a gente pensa tanto, bota tanta dificuldade antes mesmo de fazer algo, que acaba desanimando, né? A gente começa a semear a dúvida sobre a capacidade que a gente tem de buscar os nossos objetivos e de superar os desafios da vida, e a gente começa a se sentir inseguro, incrédulo, dificultando buscar os cumes mais elevados de evolução espiritual. Olha, não é muito legal isso? Não é muito interessante essa reflexão? Né? Por quê? Pela gente ficar achando que a gente nunca é capaz, não, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo, eu não tenho dom para isso, não tenho dom para aquilo, a gente já vai para o lado negativo, né? E já vai colocando situações e impedimentos até que as coisas realmente não aconteçam. Né? As pessoas com essas pedras interiores diante dos menores obstáculos que surgem no exercício do bem, elas não conseguem se manter fiéis aos ensinamentos de Jesus e começam a se afastar dele. Quer dizer, se afastar dos ensinamentos. Porque se a gente tiver Jesus firme no nosso coração, a gente não vai desistir, a gente não vai se afastar de nada e a gente vai vai conseguir levar a situação, esse obstáculo que apareceu, confiando e com fé em Jesus. Visualizamos os grandes obstáculos, mas tropeçamos nas pequenas pedras do dia a dia. Já repararam isso? A gente fica pensando na coisa maior que tem, né? Mas a gente acaba tropeçando em coisas pequenas. Na verdade, as maiores pedras a serem removidas e que a gente ainda não se deu conta estão dentro de nós mesmos. Né? E aí nós temos que combater. Nós vimos aí na lição, é o bom combate, para que nós consigamos alcançar a tão almejada edificação do reino de Deus. Muito legal, muitos ensinamentos nessa lição, sabe? O Espírito Emmanuel, no livro, outro livro agora, o nome do livro é Pedras é o nome do texto, né? O livro é Vida em Vida, na psicografia de Chico Xavier também. Ele esclarece o seguinte: as dificuldades de qualquer natureza são sempre pedras simbólicas, asfixiando-nos as melhores esperanças do dia, do ideal, do trabalho ou do destino, que nós recebemos na glória do tempo. É necessário saber tratá-las com prudência, serenidade e sabedoria. Deus nos deu inteligência para usar sabedoria. Até nas dificuldades, a gente não, sem ansiedade, tem que parar, pensar, orar e falar o seguinte:
qual o meu próximo passo? O que eu vou fazer agora? A questão está aqui, a dificuldade está aqui, a pedra apareceu aqui. Como eu vou solucionar? Porque no momento em que a gente ora, que a gente tem essa ferramenta, sem pagar nada, ensinada por Jesus, né? A oração que a gente coloca vai abrindo nossos caminhos e a gente vai recebendo as mensagens de qual o melhor proceder, né? Então, esse livro, né, fala o seguinte: há diversos modos de considerar os obstáculos, removendo-os ou aproveitando. É aquilo que eu falei do limão. Até do limão dá para você aproveitar e fazer uma limonada, não é? E assim são as nossas dificuldades também. E os impedimentos, que é o nome da lição, que aparece na nossa caminhada. Considerando os diferentes estágios evolutivos, né, que nós temos, cada qual ao seu tempo, né, o espírito haverá de despertar a consciência para passar a compreender melhor os mecanismos que regem o universo e as reais razões de ser da nossa existência. Pouco a pouco, lentamente, cada um no seu tempo, terá essa oportunidade de compreender melhor e esse despertar da consciência que faz com que a gente use as ferramentas para o melhor proceder, para o melhor viver. Tal transformação somente se dará mediante uma reforma íntima pelo autodescobrimento, né? E o autoconhecimento, com trabalho, esforço e mérito. Compreenderá que as pedras do caminho, elas são necessárias para os devidos ensinamentos, reflexões e aprendizados para seguir a trajetória evolutiva na busca da perfeição relativa à humanidade. E que ensinamento legal! Tendo Jesus como modelo e guia e os seus ensinamentos e exemplos como roteiros de vida da nossa vida, né? Porquanto ninguém chega ao Pai senão por ele. As pedras no caminho poderão atrasar, estacionar ou acelerar o nosso progresso, dependendo de como nós visualizamos e utilizamos essas pedras. Em nossas jornadas terrenas, que toda disposição de melhoria não se limite às boas intenções, mas sim que construamos uma boa base moral e espiritual para que possa alimentar a sincera vontade de nos melhorarmos, afastando o desânimo, olha, né? A desesperança, a dúvida, a tristeza e o abandono do serviço edificante na prática do bem, do amor e da caridade. Isso é que a gente tem que deixar bem fixado na nossa mente. E já quase terminando, nós temos do livro Companheiro de Emmanuel, uma obra também psicografada por Chico Xavier, o seguinte: ele diz que sejam quais forem os impedimentos ou provações que te assinalem a vida, a sereno espírito, na fé viva e permanece na tarefa que te foi reservada. Sempre que estejamos guardando paciência e confiança em nossos obstáculos, nós estamos trabalhando e servindo na prestação de auxílio para liquidar fraternalmente os problemas dos outros, né? E aí Deus, em regime de urgência, liquidará também os nossos. Então, no momento que a gente se voltar para o nosso irmão, tentando melhorar a caminhada dele, tentando fraternalmente se colocar no lugar dele nas dificuldades que ele está passando, acaba que nós também, quando estivermos passando por alguma necessidade, Deus também vai nos ajudar. Não é que a gente está barganhando, vamos fazer isso para poder ganhar aquilo. Não, mas é tão automático fazer o bem que a gente nem percebe que no momento que a gente precisa também, a gente vai ser ajudado. Tá bom? Então,
meninas, Albertina, Zacarias e os outros que estiverem nos assistindo também. Uma linda tarde para todos, de muita paz, né? Que a noite termine bem, tranquila, e que possamos seguir esse exemplo que a Amanda nos trouxe hoje, falando dos impedimentos, tá? Até a próxima, adorei estar com vocês, espero estarmos juntos outras e outras vezes. Muita paz. Beijão para todas. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.